Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos. Antes de começarmos, faço aquele apelo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus grupos e nos ajude na propagação da palavra de Deus. Também estamos no Facebook e no Instagram, sendo que no Facebook, você que nos acompanha pode ler comigo durante a semana o capítulo que nós falamos aos domingos. Nosso intuito não é debates teológicos, nada disso, até porque nós não temos bagagem suficiente para isso. Nosso intuito é fazer que você use a sua Bíblia de uma maneira simples e objetiva, fazendo uma aplicação pessoal na sua vida, sem complicações, tá bom? Vamos lá. Você pode imaginar como que é Jesus? Talvez tenha uma imagem formada de um homem barbudo, como podemos ver nos filmes, ou até mesmo de um homem debilitado, seminu em uma cruz, como a gente vê aí em algumas imagens, né? O aspecto de Jesus barbudo e cabeludo surgiu na Idade Média, durante o apogeu do Império Bizantino. Eles começaram a retratar a figura de Jesus Cristo como um ser invencível, semelhante fisicamente aos imperadores da época. Entretanto, a aparência de Jesus é outra. Como homem, pouco importa. Mas como Deus, ele é simplesmente glorioso. O 17º capítulo do livro de Mateus relata a transfiguração de Jesus, um breve lampejo de sua glória. Essa revelação especial fora dada a 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Nessa ocasião, fora como se Jesus tivesse tirado um véu e mostrasse um pouco de sua aparência gloriosa. Junto a este fato, apareceram com Jesus Moisés e Elias, falando com ele, conforme está no versículo 13. Moisés, o libertador do povo, que escrevera o Pentateuco, que predisse a vinda do grande profeta, né? Conforme está em Deuteronômio 18, 15 a 19. E Elias, o representante daqueles que profetizaram a vinda do Messias. Os dois juntos com Jesus confirmam a missão messiânica dele. Pedro quis fazer as honrarias para aqueles homens, pois imagine só, Pedro, Tiago e João eram judeus, com conhecimento das histórias de grandes figuras do Antigo Testamento. E de repente estão diante das duas maiores figuras da história do seu povo. Naturalmente, eles queriam fazer honrarias para eles. E Pedro diz a Jesus que iria fazer 3 tendas para honrar esses personagens. Jesus, Moisés e Elias. Versículo 4. Nesse instante, Deus dá uma lição para todos nós. Ele, como já havia feito por ocasião do batismo de Jesus, brada em grande voz: Este é o meu filho amado, em que me comprazo a ele ouvir. Versículo 5. Repare o que Deus nos fornece de aprendizado nesse fato. Apesar da história e o legado de Moisés e Elias, eles eram apenas servos. Não devemos fazer nenhum tabernáculo para honrar quem quer que seja. Toda a honra e glória pertencem a Cristo. Nós temos o hábito de querermos honrar pessoas, por mais boas que elas tenham sido, por mais puras que elas tenham sido. Nós não devemos dar honras a outro senão a Cristo. A visão de Jesus transfigurado causa um grande efeito na vida daqueles 3 apóstolos. Eles subiram confusos e voltaram convictos. Paulo também teve uma experiência grandiosa no caminho de Damasco. Está lá em Atos 9. Vivemos também em um mundo confuso e precisamos contemplar a Jesus em sua majestade. Hoje, as religiões são adaptadas para a comodidade de todos, mas Jesus requer de nós o sacrifício, a temperança, o amor.
Isso nos faz sairmos de nossa zona de conforto. A zona de conforto não é lugar para cristão aqui na Terra. Se você está confortável como cristão aqui na Terra, alguma coisa está errada na sua vida. Nesse mesmo capítulo, Jesus cura um menino endemoniado que os apóstolos não conseguiram fazer. Versículos 14 ao 21. Os discípulos perguntaram a Jesus o fato de não ter conseguido. E ele explica que a fé é que faz a diferença. E pasme, uma fé pequenina. Muito provavelmente os discípulos tentaram expulsar pelas suas próprias forças. Se você enfrentar um problema que seja grande aos seus olhos, não tente enfrentá-lo com as suas forças, e sim deposite a sua fé, ainda que pequena, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus ainda continua a preparar os seus discípulos para a sua morte e ressurreição. Versículo 23. Ainda existia entre eles a crença de que Jesus iria estabelecer um reino político terreno, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Ouvir de Jesus que ele morreria destruía totalmente a esperança deles, pois eles não imaginavam que justamente a morte de Jesus Cristo iria viabilizar a implantação do reino de Deus. O capítulo termina com a narração de um fato interessante. Pedro encontra uma moeda na boca de um peixe, versículos 24 ao 27. Alguns homens estavam cobrando um imposto de 2 dracmas. Todos os homens judeus pagavam esse imposto para a manutenção do templo. Veja só. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Neemias, capítulo 10, versículo 32. Pedro chega a Jesus e relata o fato. Jesus lhe pergunta: de quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde que dos estranhos. Jesus então lhe diz que mesmo assim pagaria para evitar escândalos. Jesus manda Pedro ir até o mar e lá encontra um peixe com uma moeda que valia 4 vezes um dracma e que dava para pagar o imposto dele e do próprio Pedro. O mestre nos ensina que precisamos dar bons testemunhos como cidadãos. Pagar impostos, dívidas e manter o bom nome é a nossa obrigação na terra. Não é porque você acha que os homens roubam, que os impostos são mal empregados, que você vai deixar de pagar. Faça a sua parte. Cumpra a sua obrigação. Tá bom? Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.